Olá, amigos! É bom nos encontrarmos mais uma vez para uma reflexão. Hoje eu estou num ambiente diferente dos que eu gravo normalmente, mas ao mesmo tempo num ambiente tão acolhedor, tão gostoso que eu falei eu tenho que dividir isso com os meus amigos. Então, o tempo de reflexão hoje é aqui, dentro desse espaço tão gostoso, desta casa que nos acolhe. Aqui é a casa do irmão Carmelo, da equipe da espiritualidade que orienta todos os trabalhos desta casa. E nós, sob a orientação de irmão Carmelo e irmão Camilo, aqui estamos, na lide da Seara Espírita. Para que tudo saia contente, vamos pedir aos benfeitores espirituais que nos acompanhe e que nós possamos utilizar essa gravação para a reflexão que fazemos como de costume. Pai Celestial, Divino Mestre Jesus e benfeitores espirituais que orientam os trabalhos aqui da casa do irmão Carmelo. Nós vos pedimos licença para que possamos juntos fazer um estudo nesta noite. Um estudo do nosso comportamento, da nossa conduta aqui nesse planeta. E que a nossa reflexão resulte em melhores hábitos para nos tornarmos pessoas melhores sob as vossas bênçãos. Que assim seja, graças a Deus. O texto que eu escolhi para conversar hoje é do livro Fonte Viva, de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico, e o capítulo é o 145, e ele diz o seguinte: guardai-vos dos cães. Esse é o título do capítulo e também é o versículo da carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 2, quando o apóstolo Paulo envia aos filipenses esta advertência. E aí Emmanuel nos diz o seguinte: somos imensa caravana de seres na estrada evolutiva a movimentar-se sob o olhar do Divino Pastor em demanda de esferas mais altas. E somos mesmo, né? Esse grupo de espíritos em busca de melhores lugares e melhores situações, não só fisicamente, mas principalmente moral e espiritualmente, novas plagas, onde nós possamos sim estar com outros benfeitores espirituais. Continua Emmanuel. Em verdade, se prosseguirmos caminho afora, magnetizados pelo devotamento do condutor divino, inegavelmente somos também assediados pelos cães da ignorância, da perversidade, da má-fé. Isso a gente está cansado de saber, né? Quantas e quantas vezes na nossa caminhada, eu digo, na nossa vida, nesse curto espaço de tempo desta encarnação, quantas vezes nós já fomos ignorados porque olhavam para nós e falavam assim: você é espírita? Tá bom, e não continuavam mais a conversa porque tendo em consideração que os espíritas são assim, dotados de pouca inteligência, que não buscam um conhecimento maior, que não estão buscando evoluir. Muito pelo contrário, né? Nós estamos buscando tudo isso. Queremos mais conhecimento, mais sabedoria e mais que isso, maior entendimento, né? E ele fala ainda, olha, somos também assediados da perversidade. Perversidade, sim. Hoje nem tanto, mas no início do desenvolvimento do espiritismo no Brasil, e vamos dizer nas nossas cidades, né, que nós convivemos, quantos dos espíritas no comecinho, os pioneiros espíritas foram perseguidos mesmo,
com perversidade, de não se abrirem portas para amizades, serem segregados, serem olhados de esgueio porque eram espíritas, né? E muitas vezes da má fé, né? Então, essa questão, nós devemos estar sempre atentos e alertas, não só em relação aos adeptos da doutrina espírita, mas em tudo na nossa vida. Quando a gente procura fazer uma coisa melhor, diferente, justa, coerente, né? Não é seguindo as mesmas coisas que a gente já considera que não são tão boas, você é meio que segregado. Então, devemos tomar cuidado. E continua Emmanuel. Referindo-se a cães, Paulo de Tarso não mentalizava o animal amigo, símbolo de ternura e fidelidade após a domesticação. Reportava-se aos cães selvagens, impulsivos e ferozes. No rebanho humano, encontraremos sempre criaturas que os personificam, são os adversários sistemáticos do bem. Então, quando Paulo orienta aos filipenses que guardem-se dos cães, que guardassem-se dos cães, ele não estava falando daquele que é o melhor amigo do homem, daquele que já foi domesticado, daquele que acompanha e protege o seu dono, né? O seu tutor, na linguagem atual, né? Não, ele não estava se referindo a esse, ele estava se referindo àqueles que ainda são selvagens, primitivos, que ainda não são dóceis ao carinho, ao aconchego, ao afeto. E assim também, ele diz, no rebanho humano, dentro do grupo dos humanos, há várias criaturas que personificam esses cães selvagens e primitivos, que são exatamente aquelas pessoas que são sistematicamente contra o bem. Tudo para elas está errado, tem que atender primeiro às suas necessidades. O centro do mundo é o centro das suas necessidades. Não existe nada mais além do que o eu, né? O nós ficou lá longe, né? Então, atassalham reputações dignas, quer dizer, arrastam no lodo as pessoas que têm uma boa reputação, estimam a maledicência, quer dizer, nem precisa dizer o que mais que estima a maledicência, é gostar de falar mal mesmo, mal pelo mal, sem um propósito e sem um objetivo mais elevado. Exercitam a crueldade. E aí você fala assim, Noeli, imagina, hoje não tem mais pessoas cruéis no mundo. Não tem? E quantas estão agora mesmo judiando de algum animal, de alguma criança, devastando áreas que podem proporcionar um bom clima para nós, derrubando as árvores, poluindo os rios. Isso é crueldade. É crueldade contra si mesmo, né? É crueldade contra a humanidade e que a gente nem sempre leva em consideração esse aspecto. Sentem prazer com a imposição tirânica que lhes é própria. Então, aquela pessoa que não sabe estar no lugar do outro. É aquela que impõe pela força, não pelo conhecimento, não pelo convencimento, mas pela força mesmo, né? E quantas pessoas nós ainda não encontramos por aí, né? Nem vou comentar sobre as coisas que nós vemos nos jornais, né? Nos noticiários. Desfazem a conceituação elevada e santificante da vida. Tornam a vida banal. A vida é uma coisa fútil, né? Não percebem a sacralidade que há na nossa vida. Desarticulam os serviços dos corações bem intencionados. Quando a pessoa está com uma boa intenção de fazer alguma coisa, fala, não, imagina, não precisa, para que você vai fazer isso? Deixa a pessoa fazer a parte dela, deixa ela sozinha fazer, conseguir, tá, né? Quando a gente muitas vezes pode ajudar.
atiram-se desvairadamente às substâncias das obras construtivas, procurando consumi-las ou pervertê-las. É aquele que interfere em tudo que possa ser edificante, com o sentido de compuscar-lhe a ideia original, né? São os atravessadores que nós temos por aí, né? São esses que vão realmente instalar discórdia em tudo. Vomitam impropérios e calúnias. E quantas vezes nós mesmos não fazemos isso, né? Naquele momento em que a gente abre uma brecha para o plano B e soltamos todos os palavrões que falamos, que nessa encarnação não falamos, falamos todos de uma vez, às vezes por uma coisa tão pequenininha, né? Gritam levianos que o mal permanece vitorioso, que a sombra venceu, que a miséria consolidou o seu domínio na terra, perturbando a paz dos servos operosos e fiéis. É aquele que chega e fala assim, não sei por que você está fazendo isso, é perda de tempo, não sei por que você vai ao centro. É muita perda de tempo. Não fazem nada, né? Vocês ficam lá orando, pedindo as coisas que caem do céu, e não é bem assim, não é verdade? Nós não fazemos isso. Nós vamos ao centro espírita buscando conforto, consolo, orientação, muitas vezes, esclarecimento, e encontramos. Encontramos, tanto é que aqui estamos, todos juntos, né? E quando o micróbio do ódio ou da cólera lhes excita a desesperação, ai daqueles que se aproximam generosos e confiantes. Então, quando a pessoa está no desvario, não adianta você querer chegar com palavras ternas, com palavras doces, com palavras de consolo, porque ela não está pronta para ouvir. Então, tomar muito cuidado nessa hora. O que Paulo falou lá no começo da nossa leitura mesmo? Guardai-vos dos cães, né? Dos cães, não os domesticados, mas os raivosos, os selvagens, né? É para esse gênero de irmãos, que Paulo solicita de nós outros a conjugação do verbo guardar. Para eles, pobres prisioneiros da incompreensão e da ignorância, resta somente o processo educativo, no qual podemos cooperar com amor, competindo-nos reconhecer, contudo, que esse recurso de domesticação procede originariamente de Deus. Então, cabe sim a nós nos aproximarmos, entre aspas, né, dessas pessoas que se encontram assim aturdidas, desvairadas, desequilibradas nesse mundo, mas lembrando que a primeira providência na orientação, na reeducação desses espíritos que aqui estão em desequilíbrio é lá de cima, é do Pai. Nós podemos fazer a nossa parte, e quando a situação é muito difícil, que nós não conseguimos, eu não consigo chegar perto, eu não consigo falar, a pessoa não deixa, não me ouve, meu filho não me ouve. A doutrina espírita tem uma orientação? Tem sim. A oração, a prece, o pedido de auxílio ao alto, para que nos ajude e nos ampare nas nossas aflições do dia a dia. Sabendo que tudo isso são os reflexos de outras encarnações, visto que nesta nós não nos consideramos que tenhamos feito para merecer tanta discórdia, né? E por falar em oração, todos nós precisamos orar, uns pelos outros. E nesse momento eu convido você, que aí está, para juntos vibrarmos. Então hoje nós nos recolhemos e vibramos por todos aqueles que estão desencarnando neste momento, seja
da Covid, seja de qualquer outra comorbidade, que possa os benfeitores do plano espiritual os recolher como filhos que retornam à casa paterna, abraçando-os, confortando, orientando para essa nova etapa da vida. Nós vibramos também pelos governantes, por todos os governantes, para que possam tomar as melhores decisões para os povos que eles foram eleitos para governar. Pedimos agora também que uma vibração especial se faça em todo o Brasil, nessa pátria do Evangelho, para que nós possamos juntos entender que só o amor constrói e só nos amando podemos ser reconhecidos como irmão do Mestre Jesus, filhos do Pai Maior. Que nessa nossa oração, então, entreguemos confiantes todas as nossas dores ao Pai, porque Ele sabe tudo o que nos acomete e sabe na medida exata do que podemos e do que conseguimos carregar conosco, para solucionar, para crescer, para evoluir, para sermos um pouquinho melhores do que quando aqui reencarnamos. Pai Celestial, Divino Mestre Jesus, benfeitores todos da casa do irmão Carmelo, nós agradecemos a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez e que possamos permanecer nessa energia gostosa até o próximo encontro. Que assim seja, graças a Deus. Permaneçamos em oração por nós mesmos e pelos nossos irmãos em desequilíbrio. Que assim seja, graças a Deus.